seja o nosso refúgio contra maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus instantemente pedimos, e a vós, príncipe bendice celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todo espírito maligno que anda pelo mundo para perder as almas. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar. Uma bênção nós estamos aqui hoje, né, para partilhar da palavra de Deus, nesse grupo de oração tão ungido, para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer para você, quem não me conhece, meu nome é Tony Mello, sou lá da comunidade de Alston, da Diocese de Boston, né? Nós estamos aí junto, caminhando em Cristo Jesus. Quem é pecador aí, levanta a mão. Opa! Então nós estamos todos no mesmo barco, não é verdade? Então o segredo da palavra está na mensagem, não no mensageiro. Eu estou aqui não na melhor condição do que é você que está sentado aí. Na verdade, temos grandes pregadores aqui, o Renato agora do Brasil está conosco aqui, grandes mulheres ungidas e homens de Deus aqui no meio de nós. Mas nós estamos aqui como pecadores, mas não escravos do pecado mais, amém? Para buscar em Cristo a libertação, a cura, tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer no nosso meio. Hoje, agora e sempre, amém? Então, meu irmão, nós estamos aqui para aprender um pouco. Aquilo que eu aprendo um pouco, eu venho e ensino para você. Amanhã o Renato, amanhã o irmão, amanhã o outro que está pregando. Daqui uns dias o Padre Serginho aqui com nós. E assim por diante, para a igreja ficar mais radiante, mais firme no Senhor. Lucas 6, versículo 39 e 40, vai dizer uma passagem conhecida nossa. Um cego pode criar outro cego? Está lá, ponto de interrogação. Será que os dois não vão cair no mesmo buraco? Ponto de interrogação de novo. O discípulo não pode ser maior do que o mestre, 2 pontos. Mas todo bom discípulo será igual ao mestre. Então nós estamos aqui para crescer em Cristo, para nós fortalecer a nossa fé. Porque Deus depende de eu me capacitar em santidade, em espiritualidade, em teoria, em prática, na palavra, nos documentos da igreja, nos exemplos dos santos, exemplo de nossa mãe, exemplo dos anjos, para nós formar um exército neste mundo. Amém? Amém. Quero contar uma historinha aqui para a gente ver durante a pregação, agora no início, no meio e no fim. A gente vamos montar esse quebra-cabeça espiritual, nós vamos ver onde que Deus quer chegar com nós. Quero contar uma historinha de um padre uma vez foi pregar numa comunidade e chegou ali, ele pregava. Quando ele via as pessoas tudo dormindo no banco, ele batia no púlpito, as pessoas levavam um susto e falavam com ele assim: vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão ver. E ele começava a pregar de novo, ele batia, o pessoal acordava e ele falava: vocês vão morrer e vão para o inferno. E o homem lá atrás ria o tempo todo. E o padre pregava, o povo dormia de novo, ele batia no púlpito, o pessoal assustava de novo e ele falava a mesma coisa: vocês vão morrer e vão tudo para o inferno. E o homem continuava rindo. Chamou a atenção do padre, o padre falou assim: ué, por que você... Está todo mundo aqui assustado que eu estou falando para o inferno, todo mundo dorme e você não dorme, e na hora que eu chamo a atenção você ri. Ele falou: padre, tem um detalhe que o padre falou assim, quando ele batia no púlpito, falava que ia morrer, vocês todos dessa igreja aqui vão morrer. E ele, na hora que perguntou ele falou: não, padre, porque eu não sou daqui. Quer dizer, ele estava livre daquela pena. Porque, meu irmão, o tema hoje é desperta. É despertar. Deus quer que nós nos dá um jump espiritual hoje para nós despertar na fé. Nós vamos meditar Efésios, capítulo 6, versículo de 11 a 14. Carta de São Paulo a Éfeso, capítulo 5, versículo de 11 a 14. Edição Ave Maria, a página 1502. 1502. Amém? E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-vos abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até de falar delas. Mas tudo isso
ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. Por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Meus irmãos, eu chamo vocês a meditar a partir do versículo 11, mais uma vez, versículo por versículo. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-vos abertamente. Deus aqui está nos exortando através da vida de São Paulo, né, no poder e na ação do Espírito Santo, que a gente sabe como esse apóstolo tinha autoridade em Cristo e o ânimo espiritual que ele vivia, para que nós não sejamos cúmplices daquilo que não agrada a Deus, daquilo que destrói o homem. E ele vai para o versículo 12, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até de falar delas. São coisas que às vezes nós, ser humano, fazemos que até Deus duvida. E o São Paulo vem ali exortando para que nós vamos para outros caminhos, para que aquele povo ali da comunidade de Efésios buscasse outro caminho. E olha que a comunidade de Efésio era uma comunidade bem carismática, mas tudo isso, no versículo 13, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, quanto o homem e a mulher é de Deus, que está sob a ação e unção do Espírito Santo, tem sede de santidade, espreme para entrar na porta apertada, aquilo que ele luta contra, ela começa a se tornar luz. No versículo 14, e tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Será que Cristo vai iluminar uma pessoa que está afastada do caminho de Deus? Ele quer iluminar, é a vontade dele, mas nós mesmos rejeitamos a luz. Mas enquanto nós damos o sim a Deus, nós se tornamos luz pela nossa luta de santidade e o despertar em Deus. Se nós estamos precisando de despertarmos, é porque de repente nós estamos vivendo num estado de desânimo. Porque a palavra despertar, ela nos invoca a sair de um outro estado, a entrar num estado muito superior, numa perspectiva de algo muito melhor. É isso que o Espírito Santo está nos chamando essa noite. Aquela pessoa que está sem perspectiva de vida, está vivendo um estado de desânimo, por exemplo, uma pessoa deprimida, quem já viveu isso sabe o que é uma depressão. Ele fica sem vida, ele fica sem esperança. O homem que às vezes deve muito, a mulher que deve muito, às vezes ele fica sem esperança, olha para um lado, para o outro e fica sem vida. Aquele que está vivendo, combatendo uma doença, que até de repente os médicos dizem, essa aí já não tem mais jeito, a família sofre, às vezes fica sem perspectiva. Às vezes a gente quer uma igreja mais radiante, uma igreja viva, e nós cruzamos os braços, e aí nós entramos também num estado de desânimo. Mas hoje a palavra quer nos despertar, hoje a palavra quer nos levantar como mulheres, homens de Deus, para que nós possamos daqui reavivados com a nossa fé. Não podemos, meus irmãos, brincar mais de ser de Cristo. Eu sei que tem hora, talvez vocês estão muito mais firmes do que eu penso, mas de repente nós podemos estar oscilando na fé. E Deus quer que nós não perdemos o foco, que nós crescemos. Nós estamos logo no início do ano, daqui 2 dias, já acaba o mês de janeiro, mas nós temos 11 meses para frente. Muitas pessoas que fizeram voto com Deus em dezembro, chegou o final de ano, eu vou ter uma vida nova, já está esquecendo, já está deixando um plano para trás, o plano já está ficando no papel somente, mas Deus hoje está nos trazendo aqui para nos despertar. Aquele plano que nós temos em Deus, aquilo que nós precisamos, acreditamos na parte do Senhor, tudo é possível aquele que crê. Não perca a fé. Vira para o irmão e fala assim, não perca a fé. Porque Cristo há de te iluminar. Não podemos, gente, viver isso
Veio tanto, né, na inspiração, na animação antes da pregação, falando dos ossos ressequidos, inclusive a canção cantava, que Ezequiel 37, Deus fez isso com o profeta, arrebatou ele em espírito e mostrou ele um monte de ossos ressecado. E aquilo ali representava o povo de Israel, um povo que era temente a Deus, um povo escolhido. E Deus mostrava o profeta, estão precisando de ser arrebatados no Espírito, estão precisando de ser ressuscitados no Espírito. Deus não quer ressuscitar os mortos não, que estão, vamos ressuscitar sim, com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os corpos irão ressuscitar. Eu estou falando assim, desses que estão descansados, de repente até ente querido nosso, Ele quer nos ressuscitar, nós que estamos vivos. E é isso que Deus mostrava o profeta, aqueles ossos ressequidos. E falava com o profeta assim, profetiza que eles vão ganhar carne, eles vão ganhar vida, eles vão ganhar espírito. Meu irmão, isso que o Espírito Santo quer de você e eu, nesse ano de 2016. O ano 2015 passou, a nossa unção pode ser muito maior esse ano. Porque o demônio não está brincando. Almas estão sendo perdidas e fora, e talvez dentro da nossa própria família. E se nós cruzarmos os braços, meus irmãos, nós pedimos a Deus o revivamento, e aquele que deseja vai ganhar. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas estão virando as costas para Deus. E a gente vê, não pessoas que nem temiam a Deus antes. São pessoas que estavam no caminho do Senhor, estão no caminho do Senhor, está sendo engolida pela dinâmica desse mundo, pelas telenovelas, pelos programas que não edificam, pela falta de oração, pelo relativismo, entrando tudo aquilo que é normal, tudo se torna normal, e isso não é verdade. Deus quer que as nossas escamas caiam dos nossos olhos. O apóstolo São Paulo vai dizer também, 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Tampouco pode compreender, ele vai dizer, porque é pelo Espírito que se pondera, porque é o Espírito Santo que testifica, que mostra. Agora, aquele que está vivendo distante da intimidade com o Espírito Santo, meu irmão, a visão dele vai ficando carnal. Ele ainda, talvez, já experimentou o batismo do Espírito Santo muitas vezes, já foi um adorador, já foi um homem ou mulher de visitar os doentes no hospital, de orar, de impor a mão para as pessoas serem curadas. Quando ele começa a viver a vida carnal, sem intimidade com a palavra, sem buscar em espírito e verdade as coisas do alto, fica difícil. E Deus quer que nós ressuscita nesse dia. Ressuscitar pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Ressuscitar pelo fogo do Espírito Santo. Eu me lembro um dia, o irmão ali na nossa igreja me chamou preocupado, e a mãe dele tinha sido até curada do câncer ali no grupo de oração. Ele falou, me chamou um canto com a Bíblia aberta. Ô meu irmão, sujeito muito simples, mas um homem de Deus. Eu estou com a cabeça doida em Deus de ontem. Mas o que aconteceu, Fabinho? Aí eu abri a Bíblia aqui, rapaz, a Bíblia está falando aqui, Jesus Cristo, quando falou assim, Jesus Cristo chamando ele para sair para evangelizar, e ele falou, não, meu Senhor, primeiro eu tenho que enterrar meu pai que está morto. E Jesus Cristo respondeu para ele, deixa que os mortos enterram os mortos. Eu estou doido todo, Jesus bondoso, misericordioso, você vê que ele curou o câncer da minha mãe, eu não estou entendendo, está me deixando doido. Eu estou assim, Deus de ontem à noite, depois que eu li essa palavra. Eu falei, não, meu irmão, se ele tivesse falado para Jesus, falou, meu pai está lá precisando ser enterrado, mas eu vou te seguir, Senhor. E Jesus ia falar, não, você vai me seguir, mas primeiro vamos lá no velório do seu pai. Não, Fabinho, Jesus quis mostrar com ele a radicalidade para você servir a Deus. Jesus não é contra você não enterrar o seu pai, não. Com certeza o Senhor tinha falado com ele. Vamos lá, o que o Evangelho quer mostrar aqui, o evangelista quer mostrar, que para Jesus Cristo é a radicalidade do Evangelho. E em frente, e aonde que o Senhor nos chama, e aonde que o Senhor nos direciona, e aonde que o Espírito Santo nos mostra. E é preciso, meu irmão, da gente ter esse olho de águia, pedir a Deus que nós possamos levantar e ressuscitar essa noite. Amém? Vira para o irmão e fala assim, nesse ano de 2016, irmão, a sua unção vai ser bem maior. Ô, glória. Amém? Vamos então orar e pedir a graça, esse Espírito Santo, e fazer o propósito de
orarmos, mas orarmos para valer mesmo. Eu digo não só aqui nesse momento, mas na nossa vida. Colocar os joelhos no chão, meus irmãos. Colocar os joelhos no chão, porque Deus está precisando que uma igreja que tem olhares lá fora, com olhares de águia, olhares de homens e mulheres que são conectados ao céu. Porque aquele que é batizado e busca esse Deus, Deus trabalha no coração dele. Deus dá a ele uma unção, um poder, carisma e capacidade para cada dia mais arrastar pessoas para o reino de Deus. Amém? Chama o ministério, aquele que Deus colocou no coração de vocês, para a gente orar. Eu acho que o Espírito Santo, e Deus do grupo de oração, ele já derramou aqui uma atmosfera muito grande no Espírito Santo. E nós precisamos nesse momento de invocar o Espírito Santo mais uma vez, para aquilo que Deus mostrou nós através da palavra, aquilo que o Espírito Santo trabalhou no seu coração, porque mesmo que nós praticamos a mesma palavra, meditamos a mesma palavra, servimos o mesmo Deus, estamos na mesma atmosfera do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o modo de nós enxergar, o ângulo da gente ver é diferente, ainda que o chamado é o mesmo, mas só que a nossa força humana nós não conseguimos. E Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da força do alto, porque é o Espírito Santo que vai te encorajar, é o Espírito Santo que vai curar, é o Espírito Santo que vai nos direcionar. E precisamos ser encharcados dessa graça derramada do céu, no qual esse movimento que nós servimos, Renovação Carismática Católica, que pregamos e vivemos a efusão do Espírito Santo, esse batismo, essa experiência com Jesus Cristo, ela não pode parar somente naquele seminário que você fez, ela não pode parar somente naquele encontro que você fez. Meu irmão, nós precisamos de atualizar a nossa fé na unção e no poder, e pedir a esse Deus que abra as comportas do céu e vem nos encher do teu Espírito Santo, que nós possamos ser, Senhor, cheio da tua graça, Senhor Jesus. Nós queremos ser, Senhor, como São Paulo, que enfrentou as obras de Satanás, que enfrentou as obras mal desse mundo, que enfrentou a ele mesmo, Senhor, porque ele um dia também perseguiu a igreja, ele teve vitória sobre ele, para encontrar com o seu Senhor. Ele teve vitória sobre o mundo, que tentou seduzir ele de tudo quanto é forma. Ele teve vitória, Senhor, contra Satanás, que fez de tudo para tirar ele do teu caminho. Senhor, nós te pedimos uma unção dobrada para esse grupo de oração, por cada pessoas, por cada ministério, Jesus. Nós pedimos uma unção dobrada, Senhor, por padre dessa comunidade, por cada pastoral. Senhor, eu pedi uma unção para esse encontro que vai ter com o Padre Serginho. Nós te pedimos, Senhor, uma unção para que nós possamos viver e falar de Ti, Jesus, em nosso trabalho, na nossa vida, ó Pai. Não deixa que nada venha nos desanimar. Nós te entregamos em Tuas mãos, Senhor, diante de Ti, esse despertar, no qual foi o propósito dessa noite, um propósito de vida, Senhor, de viver despertado diante de Ti, viver num estado, Senhor, de ressurreição, porque até porque comungamos um Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Vem derramar, derrama sobre nós, Senhor Jesus. Ora lá, levanta meu irmão, vem orar conosco, levantando a mão pro alto e desejar esse Espírito Santo. Eu chamo você, vem cá. Eu vim aqui fazer aqui um grupo aqui na frente. Faz favor, vem cá. Nós todos aqui unidos, pedir o Espírito Santo para derramar essa chuva. Se coragem, vem cá. Vem, Senhor Jesus. Vamos clamar esse Espírito Santo. Deixa que o Senhor escuta a sua voz no céu. Toca, Senhor, essa irmã que estava desanimada. Opera agora o Espírito Santo.